Esse cara daqui recebeu uma carta no comecinho de junho de 1927. Aí você deve estar se perguntando, pô, Thiago, peraí, por que começar um vídeo falando de um cara que recebeu uma carta? Se milhares de pessoas deviam receber carta, de fato. Mas nem sempre o remetente era um tal de Virgulino, de Lampião, conhece, né? E o Virgulino foi direto na jugular do Rodolfo Fernandes, que era o prefeito de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Lampião disse o seguinte: olha, Rodolfo, ou você nos dá 400 contos de réis, que era muito dinheiro, pensa em caminhões e caminhões de dinheiro, ou nós iremos invadir Mossoró com tudo. Invasão para os cangaceiros significava estupro de mulheres, decapitações, outros tipos de morte. E, obviamente, o que acontecia é que os políticos cediam a essas chantagens do Lampião. Só que o Rodolfo Fernandes e a cidade de Mossoró resolveram que ali ele não ia se criar, não. Que ali haveria resistência àquele tipo de ataque. Então, o que o Rodolfo fez? Ele colocou aquela carta em banho-maria, não respondeu imediatamente o Lampião com esse desejo e foi organizando a cidade, foi organizando as pessoas para a resistência. Incentivou que homens velhos, mulheres, crianças metessem o pé, fossem para cidades vizinhas, porque ali só deveriam ficar as pessoas aptas a enfrentarem o Lampião e a trupe dele. O Rodolfo Fernandes conseguiu organizar 150 homens que foram divididos em 3 espaços, e agora entra uma ajuda santa. Primeiro, na prefeitura, na casa onde ele morava. Segundo espaço, na central ferroviária. E o terceiro espaço era, de fato, mais estratégico. O Padre Mota, grande Padre Mota, chegou para o Rodolfo e falou: prefeito, deixa eu te ajudar. Não, o padre não pegou em armas, mas ele cedeu à igreja. A igreja do Padre Mota, um lugar sacro, ficou como um dos pontos de resistência. Então, quando o Lampião entrasse, o tiroteio começaria de cima para baixo. A primeira saraivada de tiros iria de cima para baixo. E aí, quando no dia 13 de junho o Lampião não teve a resposta, ele deu mais uma cartada. Falou: olha, e aí, Rodolfo? Dá ou desce? Você vai ou você não vai? E, obviamente, o Rodolfo, como se estivesse de fato numa praça como essa, falou: olha, garotão, não falou com essas palavras, mas foi muito perto. Garotão, se você quiser, vem aqui pegar o dinheiro. Dia 13 de junho, então, Lampião e mais cerca de 50 homens entraram com tudo em Mossoró. Só que eles, quando entraram, eles não imaginavam que a resistência ia ser tão forte. Logo de cara, colchete, braço direito de Lampião toma um tiro, querendo fazer uma ação muito ousada, ele toma um tiro, morre ali. O Jararaca, que também é um dos braços direitos do Lampião, vai tentar prosseguir com o plano de jogar garrafas, de atirar mais perto dos oponentes, jogar garrafas com álcool, né, e tacar fogo, e também atirar mais perto dos oponentes. Jararaca também toma um tiro, ou seja, ali o Lampião percebeu que não ia se criar, a ponto de meter o pé mesmo. Um dos cangaceiros deu 4 tiros para o alto, falando que aquilo era um indício, aquilo era uma demonstração que, de fato, não prosseguiria aquele ataque, que não daria para continuar. Foi a primeira vez que os cangaceiros recuam. E esse dia, para muitos historiadores, essa resistência de Mossoró, para muitos historiadores, é a demonstração que você podia ganhar do Lampião. Era a demonstração que você podia ganhar do Lampião em qualquer instância. Aquele dia... Pô, fui interrompi, né? Aquele dia pro Lampião... Aquele dia... Desculpa, tá? Mas era impossível prestar atenção. Aquele dia foi importante para mostrar para os outros políticos e para a sociedade em geral que era possível vencer o cangaço. Também para muitos historiadores, a partir desse momento, o cangaço vai perdendo força e até acabar. Quem for a Mossoró ainda encontra as marcas das balas desse conflito em várias paredes, e aliás vale muito a visita para Mossoró, tá?
a prefeitura e o centro, a prefeitura e a estação ferroviária viraram centros de cultura, se tornaram centros de memória. E a igreja do Padre Mota continua sendo a igreja do Padre Mota.